Turma, o governo decidiu elevar o valor dos juros do consignado para aposentados do INSS. O valor vai ser acima dos atuais 1,70. Esses juros haviam sido baixados pelo governo numa canetada, né? Mas abaixo dos 2,14, como era antes. O impasse com o consignado, Felipe Nunes, começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu essas taxas máximas desse juro, dessa modalidade. Olhe para a situação, os bancos gritaram forte e venceram essa queda de braço. Mas eles estão certos, viu, Júnior? Porque a economia, ela funciona de acordo com uma série de parâmetros, né? Então, esse é um caso especificamente técnico que a gente precisa compreender. O juros consignado, o empréstimo consignado, na minha avaliação, é um problema na sua origem, na sua concepção, mas já que existe, ele tem que ter regra que funcione. E a regra que funciona é ter um juros que pague a sua conta. O governo, nesse sentido, e aí eu estou dizendo do governo Lula, errou na minha avaliação ao tentar baixar isso na caneta, baixar esse assunto de uma maneira arbitrária, né? Então, acho que a gente volta à normalidade, recompondo os interesses do governo e os interesses da economia para chegar num bom termo. E aí, Ricardo, os bancos venceram essa queda de braço e, enfim, parece que até dentro do governo teve um racha lá em torno do ministro, do Lupe, né? A questão, Júnior, não é quem vence a queda de braço, não. A questão é quem perde com essa queda de braço. E quem perde, Júnior, são os necessitados do crédito consignado. Sobretudo, né, as pessoas que têm situação financeira muito precária, que necessitam de dinheiro de qualquer maneira e pouco importa para ele o custo, porque ele não tem outra opção e acaba tendo que recorrer a isso. Fora o que a gente já debateu outras vezes, as pessoas mais idosas que acabam sendo vítimas de golpe dentro da própria família, né? De pessoas que vão lá e fazem esse crédito consignado. O grande problema, né, para muito além dessa discussão de juros, se é alto, se é baixo, se cobre os custos ou não, seria um mecanismo, eu não diria de frear o crédito consignado, mas eu acho que eu posso usar o termo policiar esse crédito consignado de forma a proteger esses cidadãos que não têm tanta capacidade de entender o que estão fazendo e acabam se encalacrando pro resto da vida por causa dos juros. Rita, e esse assunto aí, como é que você lê essa história? Eu acho também que não existe nem vencedores nem perdedores. Existe uma fotografia do Brasil. Um país com risco elevado, por isso os juros são altos. Um país que ainda não repensou o seu sistema de garantias, por isso os juros são mais altos. E um país sem educação financeira. Então, muita gente que entra no crédito consignado ou em outras linhas de crédito se encalaca para o resto da vida é por falta de educação financeira, que vem sendo atacada até por iniciativas do próprio governo. Então, o Brasil precisa... O Diogo precisa de fazer muita palestra, falar bastante, o Diogo e sua grana. Precisamos de educação financeira, de informar e formar o povo brasileiro, para que o povo também entenda que a formação do preço do dinheiro é uma atividade exercida pelos bancos comerciais. Eles compram e vendem dinheiro e correm risco por isso. Então, o preço do dinheiro tem a ver com o risco que os bancos correm. E o risco no Brasil é muito alto, porque somos pobres, somos miseráveis, vamos a esse crédito consignado como se ele fosse uma complementação do salário, e não é, e nem pode ser. Então o Brasil tem que enriquecer, e o caminho do enriquecimento da prosperidade é o trabalho, que é a melhor política social que um governo pode oferecer para a sua população. Trabalho e educação, para que as pessoas entendam o significado de cada linha de crédito, o significado do preço do dinheiro no país. O preço do dinheiro é o preço do risco que o país representa para os seus credores e, da mesma forma, o que você paga ao banco é o preço do risco que você representa para ele. Malcô, arremata isso aí para a gente fechar rapidamente. Só queria fechar colocando em o tema educação financeira a um senhor aposentado que tem que comprar remédio para si, tem que pôr alimentação para casa e recebe do INSS um salário mínimo por mês. Não dá para exigir educação financeira de quem tem fome ou quem está ameaçado pela morte, pela falta de remédio. Os bancos aproveitam disso e fazem fortunas em cima dessa miséria. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Ricardo Kertzmann, Rita Mundim, Malco Camargos e a participação especial hoje do professor Felipe Nunes. Agora você fica com a Cirantão. Mais informações ao longo da manhã, de hora em hora, no nosso Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Um abraço para todo mundo. Boa terça-feira.